Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, ótima terça-feira, dia 31. Vamos encerrar esse longo mês que é janeiro, falando de avicultura e suinocultura? No programa de hoje, você vai ver. No quadro Momento Bem-Estar Animal, a gente vai falar sobre o manejo pré-desmame nas granjas de leitões. A socialização dos suínos de diferentes leitegadas é um dos procedimentos indispensáveis para evitar o estresse dos filhotes quando se separam das mães. E ainda tem estreia aqui no Ligados Integrados. No quadro de A a Z, com CFMV, médicos veterinários e zootecnistas vão esclarecer as suas dúvidas sobre manejo e sanidade. Tudo isso e muito mais, Ligados Integrados, já está começando. E a gente começa o programa de hoje falando de mercado. 5 empresas brasileiras foram habilitadas para exportar farinha de aves ao Peru até 2025. O anúncio foi feito pelo Serviço Nacional de Saúde Agrária do país andino em carta oficial ao Departamento de Saúde Animal do Brasil. O Peru é hoje um dos principais mercados-alvos das indústrias participantes do Brazilian Renders, uma marca de promoção comercial dos produtos de reciclagem animal brasileiro no mercado internacional. Essa marca é uma parceria entre a Apex Brasil e a Associação Brasileira de Reciclagem Animal e tem o objetivo de impulsionar a expansão e o reconhecimento da produção nacional de produtos não comestíveis em mercados internacionais. E hoje é terça-feira, é dia do quadro Momento Bem-Estar. Momento Bem-Estar Animal, aqui no Ligados Integrados. O desmame é uma fase estressante para os leitões. É o momento em que eles são separados da mãe e são colocados em baias com outros suínos de diferentes leitegadas. Depois desse processo, a alimentação dos animais passa por uma importante mudança, do leite para a ração. Todas essas transições afetam o bem-estar dos filhotes. Para evitar problemas, o produtor pode adotar algumas estratégias no manejo. E a gente vai saber mais sobre os cuidados no processo de desmame, conversando com Rafael Humberto, professor de Medicina Veterinária do Centro Universitário Filadélfia. Muito bom dia para você, Rafael. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Oi, Júlia, bom dia. Um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho do bem-estar de leitões, principalmente no desmame. Satisfação é nossa em te receber aqui hoje, Rafael. Vamos lá então, vamos começar então falando sobre a alimentação, porque, como eu acabei de dizer, é uma transição importante essa, do leite da mãe para a ração depois, né? Como é que se dá essa transição? A gente já falou aqui no programa algumas vezes sobre a papinha, que é justamente esse alimento transitório entre uma fase e outra. A gente tem realmente que investir na papinha ou já pode começar a investir na ração como um alimento mais parecido com aquele que o animal vai comer depois nas fases seguintes de produção? Qual que é o procedimento ideal? A gente tem aí dentro do contexto, de desmame, algumas particularidades. A intenção nossa é tornar esse desmame o menos perturbador possível, pensando no leitão. Então, o que a gente tenta buscar? Manter a mesma alimentação na fase de maternidade, pegar um desmame aí, que hoje é praticado entre 21 e 24 dias, a gente manter um pre-feeding, que tem seu início ali com em torno de 10 dias de vida do leitão, uma ração altamente palatável, contendo aí derivados lácteos, podendo umedecer ou não, no caso aí que você comentou bem, seria papinha. Mas essa ração palatável a gente procurar oferecer também na creche, que seria pós-desmame. Então, procurar manter essa mesma alimentação para evitar aí algum distúrbio, gastrointestinal nesse animal. Então, pensando na papinha, seria uma das estratégias. Você falou entre 21 e 24 dias. Qual que é o momento ideal para esse desmame? Tem produtor que pode acabar fazendo um desmame precoce? Que problemas poderia trazer para a produção?
A gente tem agora, né, entrou em vigor e tem alguns tempos para o mercado atender, que é a Instrução Normativa 113. Até 2045, né, todos os produtores aí eles são obrigados a desmamar esses animais, né, com um mínimo de 24 dias. Hoje, o que que é praticado, né? Fica em torno de 21 a 24 dias, mas a gente tenta levar em consideração o peso desses animais. Um animal aí acima, né, de 5 quilos, óbvio, né, 6 quilos, 7 quilos seria um desmame bom. Então, a gente leva em consideração também o peso, além da idade deles. Uma outra questão importante nessa transição, né, ali de perto da mãe para a fase seguinte da produção, é a ambiência. Ali os leitões estão junto com a mãe, tem aquele calor que passa da mãe para o filhote. Eu já vi até na granja aquele escamoteador para aquecer. Depois, na próxima etapa, a ambiência ela é diferente, também tem que estar adequada justamente para esse momento de transição? Tem. A gente tem que colocar, né, esses animais, esses leitões na fase de creche em um local propício. A gente poderia falar que a temperatura, né, de conforto desses animais fica em torno aí de 23 até 29. Então, em determinada região do país, a gente não tem, né, essa temperatura no período noturno. Então, é essencial a gente lançar a mão aí de algumas estratégias para fazer o aquecimento ambiental, podendo ser lâmpada, piso térmico. Então, a gente procura oferecer, né, essa temperatura para que esse animal não tenha aí um estresse provocado pelo frio. Agora, os suínos são animais territorialistas, né? Eles gostam de disputar o seu espaço ali com outros animais. Na granja seguinte, aquela em que os filhotes estão com as mães, vai ter uma mistura ali entre animais de diferentes leitegadas. Como é que a gente faz também para esse processo ser o menos estressante possível, para que eles não acabem adotando um comportamento agressivo, machucando uns aos outros? Uma das alternativas poderia ser o enriquecimento ambiental, né, através de palha, feno, correntes, né? A gente tem alguns modelos de correntes aí que estão assumindo um certo protagonismo, né, no enriquecimento ambiental. Mas tem que pensar, é inevitável isso. A gente tem ali, durante a maternidade, esses leitões estão junto ali com as porcas, né, 12, 14, né, pensar por lei pegada. Para a gente faz a transferência para uma baia de creche, a baia fica em torno aí de 40, 50 leitões. Então, tem uma disputa, né, até estabelecer essa hierarquia na baia de creche. E a palha, a corrente, seria algo interessante para a gente adotar esse enriquecimento ambiental. Brinquedos mesmo, né? Isso, é um brinquedo. Porque a partir do momento, o leitão ele é muito curioso, né? Ele sente curiosidade por tudo. E, então, a partir do momento que a gente adota esse enriquecimento, por exemplo, a gente diminui ali caudofagia, né? Esses animais, eles, né, por ele ter essa curiosidade, ele vai e morde a cauda do coleguinha dele. Então, é uma das estratégias para a gente poder tentar reduzir esses índices, né, de canibalismo. Caudofagia, que foi um tema presente semana passada aqui no nosso programa. Agora, para a gente encerrar, a gente está falando aí do manejo dos leitões, mas a gente também tem que falar do manejo das matrizes nessa etapa, né? Como é que a gente faz, como é que o produtor faz para manter a composição corporal das fêmeas para garantir uma boa amamentação? A ação da matriz, né, no caso aí da porca, na maternidade, geralmente, ela é à vontade, né? Então, pensando, quanto mais ela conseguir ingerir de alimento, que ela está em catabolismo, né? Ela está perdendo ali reservas corporais, menos ela vai sentir. E com isso a gente consegue manter um score, né? Esse score tem uma variação de 1 a 5, ficar em torno de 2 a 3. Com isso, né, ela se prepara para o próximo ciclo dela. E também desmamou esses leitões, 5 dias depois, né, é um prazo aí para ela estar desenvolvendo de novo o estro. Então, se a gente conseguir a alimentação dela à vontade, uma ração rica, né, em nutrientes, balanceada, claro, a gente consegue manter esse score corporal e ela entra no ciclo, né, subsequente aí de uma maneira informe, né, que a gente poderia falar com o score adequado. Perfeito. Rafael, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso quadro Momento Bem-Estar Animal hoje. Espero que você participe com a gente muitas outras vezes. Uma ótima terça-feira para você. Até mais. Bom, eu agradeço o convite, né, e uma ótima terça-feira para todos. Obrigada. Até mais, muito obrigado. Até a próxima. E no próximo bloco tem novidade por aqui. É a estreia de um quadro semanal com a participação de médicos veterinários e zootecnistas. Voltamos já.
Já estamos de volta e hoje é dia de estreia aqui no Ligados Integrados. O Conselho Federal de Medicina Veterinária foi criado em 1968. É responsável pelo sistema com sede em Brasília e também pelos 27 conselhos regionais distribuídos em 26 estados do país e no Distrito Federal. O objetivo do conselho é fiscalizar, orientar, supervisionar e disciplinar as atividades do médico veterinário e do zootecnista, profissionais que desempenham um papel fundamental na lida dos suinicultores e dos avicultores. E a partir de agora, nós vamos ficar ainda mais próximos. A gente fica muito feliz em anunciar o Conselho Federal de Medicina Veterinária como novo parceiro aqui do Ligados Integrados. Semanalmente, especialistas vão participar com a gente, trazendo informações relevantes sobre sanidade, manejo, saúde e bem-estar, que vão orientar o seu dia a dia aí no campo. E para celebrar a estreia do quadro de A a Z com CFMV, recebemos em nosso estúdio o presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Dr. Francisco Cavalcante de Almeida, que já está aqui com a gente. Muito bom dia, doutor Francisco. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Prazer tê-lo conosco. Bom dia, e eu quero dizer o orgulho que eu estou sentindo no dia de hoje, né, dessa parceria tão importante, né, levar a palavra da medicina veterinária e da zootecnia ao produtor rural. Nós dois juntos para oferecer à sociedade produtos saudáveis de origem animal. Essa é a grande missão nossa, trabalhar em benefício da sociedade. Nós é que estamos muito orgulhosos em ter o senhor aqui com a gente hoje para celebrar essa data especial, data de estreia. Tenho certeza que vai ser um quadro muito importante para esclarecer as dúvidas dos produtores, das produtoras no campo, facilitar o manejo dia a dia deles e delas, né? E eu vou começar então te perguntando o seguinte: o senhor, que é médico veterinário, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência e também há quanto tempo o senhor está à frente do Conselho Federal de Medicina Veterinária? Eu, antes de ser médico veterinário, eu fui operário, mestre e técnico rural. A gente era produtor rural, né, cuidava das vacas, das galinhas, né, do meu pai. Aí eu decidi fazer veterinária, né, porque nós somos os doutores dos animais, né, isso bem antes de Cristo já existia, né, os doutores dos animais. E é uma profissão que a gente tem muito orgulho, né. Eu sou de uma cidade pequena, né, que é Goianinha, né, que fica no Rio Grande do Norte, e me formei no Rio de Janeiro, em Niterói, e iniciei minha vida trabalhando no Ministério da Agricultura, né, como veterinário, como técnico agrícola. E hoje eu estou à frente do Conselho Federal, que é um orgulho muito grande você ser o presidente do Conselho Federal, onde tem sobre a sua responsabilidade, né, disciplina de mais de 180 mil profissionais e distribuído com 27 conselhos regionais no estado. E cada conselho regional tem a sua equipe, também tem o seu presidente, tem a sua diretoria, tem os seus conselheiros. E anualmente a gente realiza 4 encontros nacionais para se discutir os problemas da veterinária, os problemas da zootecnia, como atender melhor a sociedade, que é a grande missão nossa, né? E hoje a gente fala muito em saúde única, porque nós trabalhamos pela sanidade dos animais, que reflete na saúde do homem e, consequentemente, na preservação do meio ambiente. Essa é a grande missão nossa. O senhor falou em missão e eu justamente ia te perguntar agora, qual a importância do médico veterinário e do zootecnista para o agronegócio e também para a sociedade? Sim, é isso, garantir os animais sadios, né, que vão ser abatidos, e esses produtos e subprodutos garantam à sociedade qualquer risco à saúde pública. Essa é a grande missão nossa, trabalhar em benefício da saúde pública. Qual é o impacto econômico e social do médico veterinário e do zootecnista para a sociedade? É enorme, né? Você vê hoje, você trabalhar com o volume de suínos, hoje aves, que fornece proteína ao mundo inteiro. É o mercado que dá emprego também para a sociedade, né? A gente trabalha também junto aos órgãos públicos, nas políticas públicas de interesse
econômica, de interesse social, orientando esses órgãos públicos nessas políticas que venham a beneficiar todos nós. Pois é, doutor Francisco, a gente vem falando aqui no programa, nos últimos meses, de desafios importantes que a avicultura e a suinocultura no mundo estão enfrentando. Então a gente fala de peste suína africana e mais recentemente de gripe aviária, né? São os temas que estão em pauta aqui no nosso programa sempre. E é claro que o médico veterinário e zootecnista também tem um papel importante nesse sentido, já que o Brasil sai na frente porque é referência mundial em sanidade. Nós somos livres dessas principais enfermidades dos dois setores. Fala então um pouquinho sobre o papel do médico veterinário e do zootecnista nesse nosso diferencial sanitário em relação ao mundo. Sim, nós temos, você vê, o trabalho que foi feito quando apareceu a peste suína aqui no Brasil. Em pouco tempo a gente conseguiu se livrar dessa enfermidade e até hoje o Brasil é nessa linha de isento dessa doença. O problema da influenza também, que hoje está atingindo alguns países latino-americanos, mas o Brasil tem um trabalho de vigilância muito grande implantado pelo Ministério da Agricultura e isso nos dá essa garantia. E todos os colegas veterinários e zootecnistas, eles estão preparados para qualquer sintomatologia de uma criação, imediatamente tomar as medidas recomendadas pelos órgãos públicos, que é o Ministério da Agricultura, e nos estados as secretarias da Agricultura. Doutor Francisco, o governo federal e os governos estaduais promovem importantes ações, por exemplo, a campanha de vacinação contra a febre aftosa, que impacta diretamente o mercado de suínos, o setor de suinocultura. Sim. Como é que o Conselho está alinhado a essas ações? Totalmente integrados. Nós temos colegas nossos que participam de grupos de trabalho junto ao Ministério da Agricultura e também nos estados. Muitos presidentes de regionais são diretores da área de defesa. E, então já existe essa integração naturalmente. Não é só porque existe o Conselho. Isso é o profissionalismo do colega quando assume uma presidência de qualquer conselho, ou regional ou federal. A nível federal, nós temos essa constante participação com o Ministério da Agricultura. E isso faz com que a gente acione todo esse potencial de veterinário do Brasil. Muito embora os colegas sejam de clínica ou seja autônomo de determinadas outras espécies, mas numa emergência todo mundo participa. Nós tivemos aí no Covid, alguns estados, os veterinários foram acionados também para melhorar o trabalho das campanhas de vacinação de Covid. Então é uma missão espinhosa, difícil, né, mas nobre. E às vezes o tutor é que fala pelo animal, mas a gente também tem que ser esperto. E aí a gente faz a psicologia do animal, né, do seu comportamento, da sua alegria, da sua tristeza. Muita gente fala, vamos cortar a orelha aqui desse animal para ficar bonito. Não, porque se ela tem uma orelha caída, isso é a natureza dela, é a espécie que exigiu aquele tipo de orelha, né, para ele se livrar de alguma enfermidade ou de alguma indisposição. Vai ser muito bacana contar com a experiência e com o conhecimento de vocês aqui no nosso programa semanalmente. Doutor Francisco, para finalizar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem então para os médicos veterinários e também para os zootecnistas. Eu estou numa missão de modernizar o sistema, né? A gente vem modernizando. Hoje a gente tem o sistema SUAP, que é um problema administrativo. Eliminamos qualquer trânsito de papel. Então hoje a gente trabalha limpo, né? Não temos mais papel transitando dentro do sistema como um todo. E agora nós estamos iniciando um trabalho de recadastramento. Começou agora em janeiro, né, que é mudando a cédula, que é papel para cartão, e junto a isso a cédula digital. Então nós temos uma cédula digital, para quem se recadastrar, ele vai receber a cédula digital. No recadastramento ele não vai pagar nada, é gratuitamente, em que ele vai receber também a cédula em cartão sem pagar no recadastramento. E eu peço aos colegas que estão nos assistindo, não só colega produtor rural, mas colega diretor técnico sanitário de estabelecimentos, que faça seu recadastramento. É uma modernização,
ele vai andar com sua carteira no celular, não precisa mais andar com aquele monte de cartão, né, e vai fazer com que o Conselho tenha, primeiro, o endereço real do profissional, a sua especialidade, né, sua faculdade, né, e depois permitir que o Conselho tenha um banco de dados com diversas especialidades em diversas espécies. Isso, para mim, é fundamental, porque quando a gente necessitar de um colega especialista em determinada área, e sempre falando em nome do Conselho. Essa mensagem que eu queria deixar aqui e pedir aos colegas, né, que procurem o seu regional, faça seu recadamento e tenha orgulho da sua profissão. Perfeito, doutor Francisco. Muito obrigada por ter vindo conversar aqui com a gente hoje no nosso estúdio. Espero que tenha sido a primeira participação de muitas. E vai ser muito bom receber todos os profissionais do Conselho aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Eu vou aprender muito com todos, tenho certeza, todos e todas, e o pessoal de casa, o pessoal do campo também. Muito obrigada, viu? Estreamos o nosso quadro hoje em grande estilo. Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade e abrindo esse espaço, né, com a veterinária, com o canal rural, que leva ao produtor rural garantia na sua produção. E assim a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe que a gente se encontra amanhã, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na tela do Canal Rural. Até lá. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.